Senhoras e senhores, senhores vereadores, gostaria de desejar a todos boa noite. Nós hoje estamos declaro aberto a sessão extraordinária. Nós vamos realmente ser breve hoje, porque a maioria dos vereadores estão indo participar do orçamento democrático, em esperança, e hoje, como a gente não teve entendimento para que a sessão fosse um pouco mais cedo, nós realmente estamos começando às 7 horas. Gostaria de, antes de dar início à sessão, registrar o aniversário do nosso amigo, companheiro, vereador dessa casa, Robson do Cajueiro. Hoje, Robson, ele completa mais um ano de vida e Robson hoje está completando mais um ano de vida, que receba o registro e o reconhecimento e a lembrança dessa casa. Hoje era para a gente ter feito um bolo para Robson, mas a gente fica devendo, Robson. Gostaria de registrar a falta do vereador Assis Caiano. Ele mandou um atestado médico, está indisposto, com virose. Gostaria de comunicar também que domingo o PSDB estará realizando a convenção nessa casa, a partir das 9 da manhã, é isso? Até às 5, de 8 da manhã às 12. Então, quem for filiado esteja convidado a participar da convenção do PSDB. E gostaria também de registrar e tornar público, mais uma vez, agradecer a presença do excelentíssimo senhor governador do estado, hoje na nossa cidade. Dizer que nós também somos lembrados, uma vez que há 15 dias atrás eu estava levando os requerimentos dos senhores para que houvesse uma audiência pública que discutisse esses problemas ligados à água, e graças a Deus, antes de que nós realmente realizarmos uma outra, que seria no dia 16 de maio, nós já temos aí a sinalização de que nesses dias possamos estar com a adutora nova. E aí realmente a gente agradece, gostaria de registrar esse momento, uma vez que nesses 6 meses nós vamos estar resolvendo de uma vez por todas esse problema da nossa falta de água. Porque realmente foi muito discutido, foi muito cobrado, e que nesses dias nós vamos estar vendo uma adutora nova, uma adutora que vai realmente resolver e sanar. Agora é rezar para que a água do Buqueirão não falte, porque não adianta ter adutora sem ter água lá no açude de Buqueirão. Mas gostaria de registrar, foi muito interessante, além de outros projetos que vão ser realizados, mas a água realmente é o de mais importante. E gostaria de pedir ao excelentíssimo amigo vereador Sósteno que lesse a ata, e aí... Ata da primeira sessão extraordinária do período ordinário da 14ª legislatura. Alô, eu queria pedir que é o seguinte: a ata é muito importante a todos os dias, que a gente, mas como não está todos os vereadores aqui presentes, eu queria que, inclusivemente, a casa hoje está muito vazia. Então é o seguinte, vamos deixar a ata para a próxima sessão e dar continuada. Mas, nobre vereador, é porque não pode deixar a ata da sessão anterior, porque na próxima já vai ser lida a de hoje. Então, nós pede a dispensa e o problema é porque parece que vai ter uma retificação do vereador José Vando, que quer retificar a ata, se não tiver registrado o voto dele para a questão do veto do prefeito, porque ele é contra o veto e é a favor ao projeto. E aí parece que houve um equívoco na hora de contagem dos votos, e aí ele pediu para que fosse lido a ata até... Então, pode ler a ata, entendeu? A não ser que... E o amigo José Vando está aqui, e ele pode ver isso, que é o seguinte, ele mesmo é um que às vezes ele sai para Nazaré e diz que é o seguinte: quanto mais cedo... Mas o senhor entendeu? Porque José Vando retificou, dizendo que é a favor, é contra o veto do prefeito e é a favor ao projeto.
E aí José Evandro pediu para que fosse lido, porque se o voto dele não tivesse sido registrado, ele quer registrar. Então tá certo. Então concordo, pode ler a ata, não tem problema. Ata da 11ª sessão ordinária, da primeira sessão extraordinária, do período ordinário da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Pocinhos, Casa Jordão de Brito, realizada no dia 17 de abril de 2013, às 18h30, sob a presidência do vereador Pauliano Lameque dos Santos. Compareceram os seguintes vereadores: Sóstenes Murilo Melo de Oliveira, primeiro secretário; Mônica Pereira Costa, segundo secretário; Francisco de Assis Silva, Ramarti Chaves Costa, El de Oliveira Costa, Rosângela Caldino de Araújo Bonfim, vice-presidente; José Evandro da Silva Marinho, Robson Francisco Soares e Joabson Costa Lucas. Deixou de comparecer à sessão o vereador Edson Luiz dos Santos. Verificando quórum suficiente, o senhor presidente, em nome de Deus, deu por aberta a sessão, passando o secretário a ler a ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando início aos trabalhos da ordem do dia, o secretário leu a indicação número 001/2013 do vereador Francisco de Assis Silva, que indica ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de estudar e colocar em prática uma maneira legal de isentar de taxas IPTU pessoas reconhecidamente carentes e proprietários de pequenos imóveis desta cidade. A indicação acima prende-se ao projeto de lei número 004/2013 do Poder Executivo Municipal, que reajusta o valor da taxa de IPTU e de outras providências. Em seguida, entrou para a discussão o parecer número 18/2013 e o projeto, a emenda modificativa de número 01/2013 do vereador Sóstenes Murilo Melo de Oliveira. Reformula o projeto de lei número 004/2013, dando-lhe nova redação ao artigo 1º e da outras providências. Na discussão da emenda acima, o vereador Francisco de Assis solicitou ao autor da emenda, o senhor Sóstenes Murilo, a retirada da mesma da pauta dos trabalhos e que fosse votada apenas o projeto original, pois, segundo o vereador, se a emenda for aprovada, vai atrasar os serviços de confecção dos boletos do IPTU devido ao levantamento que será feito das pessoas cadastradas do Bolsa Família para tal objetivo. Baseado no artigo 109 do parágrafo 4 da Lei Orgânica do Município, o vereador Ramarti Chaves diz que a emenda é inconstitucional, pois tal iniciativa deve ser através de um projeto de lei. Em seguida, usando da palavra, o vereador Sóstenes Murilo disse que não retira a emenda, por entender que a mesma é constitucional, e também por achar que o cadastro de todo o pessoal da Bolsa Família tem na Secretaria de Ação Social. Por isso, não vai ocasionar o atraso. Disse ainda que estranha muito o projeto de lei ainda não ter sido votado por esta Casa e o pessoal do setor de tributos da Prefeitura enviado para as residências o boleto de cobrança do IPTU. Após as discussões, a presidência, em entendimento ao requerimento oral do vereador Ramarti Chaves, encaminhou a emenda modificativa de número 001 ao setor jurídico da Casa, para que a mesma seja analisada. Em sequência, foram aprovados por unanimidade o parecer de número 21/2013 e o projeto de lei número 05/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, de 22 de março de 2013, que autoriza a abertura de crédito especial de R$ 2.000, destinado a doar a pessoa carente residente neste município, o senhor Genivaldo de Araújo, e da outras providências. Em seguida, por solicitação do vereador Sóstenes Murilo Melo de Oliveira, a mesa diretora concedeu vista ao projeto de lei número 006/2013, de 27 de março de 2013, do Poder Executivo Municipal. Logo em seguida, através do parecer de número 23 da Comissão Permanente da Casa, a mesa retirou o projeto de lei número 007, de autoria do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo seja devolvido ao referido poder e este informe as devidas informações solicitadas pela comissão acima citada. Dando continuidade aos trabalhos, foram aprovados por unanimidade o parecer de número 14/2013 e o projeto de lei número 006/2013, de 23 de março de 2013, de autoria do vereador Sóstenes Murilo Melo de Oliveira, que denomina a artéria pública a rua projetada lote 2 no Jardim Etelvina, mercado de Zuleika da Silva e de outras providências. Também foram aprovados por unanimidade o parecer de número 15/2013 e o projeto de lei número 007/2013, de 21 de março de 2013, de autoria do vereador El de Oliveira,
que dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Música, Arte e Cultura de Pocinhos e outras providências. Em seguida, por unanimidade, foram aprovados os pareceres de número 16/2013 e o projeto de lei número 008/2013, de 23 de março de 2013, de autoria do vereador Helder de Oliveira Costa. Denomina de artéria pública a rua paralela ao norte da rua José Luiz Costa, bairro Jardim Etelvina, de Edmilson Nobre Araújo e de outras providências. Em seguida, também foram aprovados por unanimidade o parecer de número 20 e do projeto número 009, de 4 de abril de 2013, de autoria do vereador Robson Francisco Soares, que denomina artéria pública a rua que interliga a rua Cícero Meira Cavalcante ao bairro Santa Terezinha, encravada no bairro do Mercado, ou seja, a última rua do mercado desta cidade, denominada de Rua Maria de Fátima Patrícia e de outras providências. Em sequência, foram aprovados por unanimidade o parecer de número 17/2013 do projeto de decreto legislativo de número 003/2013, de 23 de março de 2013, de autoria do vereador Sóstenes Murilo, que concede título de cidadão pocense ao senhor João Mário Gomes de Souto e de outras providências. Logo em seguida, foi aprovado por 6 votos favoráveis a 3 votos contrários o parecer de número 19/2013 sobre o veto número 001/2013 do Poder Executivo Municipal de 18 de março de 2013. Votaram contra Ramartins Chaves Costa, Helder de Oliveira, Francisco de Assis Silva, por 5 votos contrários e 4 votos favoráveis. Foram rejeitado o veto de número 001. O senhor pode usar o microfone? Porque, ou então no final, né? O senhor quer na discussão, logo? na discussão da ata, né? Daqui a um minutinho. Votaram contra o veto os vereadores Rosângela Galdino de Araújo Bonfim, Mônica Pereira Costa Azevedo, Sóstenes Murilo Melo de Oliveira, Robson Francisco Soares e Joabson Costa Lucas. Votaram a favor do veto os vereadores Josevando da Silva Marinho, Ramartins Chaves Costa, Helder de Oliveira Costa, Francisco de Assis Silva. Por solicitação do vereador Ramartins Chaves, o veto passa a ser constatado na íntegra. Mensagem de veto número 001, veto ao projeto de lei número 001/2013. Fundamentado no veto, artigo 41, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, tipo de veto total. Excelentíssimo senhor presidente, e senhores vereadores e senhoras vereadoras, trata-se de veto ao projeto de lei número 001/2013, de autoria do senhor Pauliano Lamec, que tem como intuito envolvendo no calendário oficial do município de Pocinhos a ensinação teatral da Paixão de Cristo e de outras providências. De logo necessário se faz informar que o referido projeto, além de inelvir evento específico ao calendário oficial do município, também especificamente em seu artigo 3º, cria a ajuda de custo a ser repassada pela administração pública, gerando assim previsão de gastos para o erário e despesa com esta que repercutirá no orçamento a criação das despesas para o Poder Executivo por iniciativa do Poder Legislativo. Contrário ao disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar de número 001/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação de despesas para a administração pública municipal é matéria de competência privada do chefe do Poder Executivo, não podendo ser feito pelo Poder Legislativo, por configurar vício da iniciativa. A iniciativa, reservada em seu termo, tem por escopo concretizar o princípio da separação e harmonia entre os poderes, sendo disciplinado também pelas cartas federal, estadual e lei orgânica do município. Vincular o Poder Executivo à revalia de sua vontade e ao livre dispor do Legislativo, a modificar o seu planejamento financeiro e organizacional, viola mais o basilar princípio de um Estado de Direito, que é da independência e harmonia entre os poderes. Além disso, a referida despesa foi considerada quando realizados os cálculos para o estudo
da adequação orçamentária e financeira, porque a lei orçamentária anual é compatibilizada com o plano plurianual e com a lei de responsabilidade fiscal, projeto de lei que cria despesas para o orçamento municipal. Somente pode ser de competência do Poder Executivo, pois toda geração de despesa deve obedecer os requisitos legais que prezam pela responsabilidade na gestão fiscal e que tem como objetivo garantir o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre a receita e despesa e a obediência a limites e a condições à matéria tratada na proposição da lei número 001/2013, ao estabelecer obrigações para o município gerar gastos sem observar os requisitos legais que visam garantir o equilíbrio das contas públicas. Além do exposto necessário, se faz destacar que o incentivo à cultura se dá de forma genérica em várias leis municipais, inclusive a própria lei orgânica do município, não podendo ser utilizado para beneficiar evento isolado, por tratar-se de lei essencialmente de norma geral e abstrata. A generalidade da lei significa que não se dirige apenas a uma determinada situação, mas é formulada de modo a alcançar situações futuras. Essa característica demanda a abstração de seu enunciado, buscando abranger o maior número possível de situação. Por isso, a lei não é normalmente feita para atingir individuais determinados, mas todos os que se encontram em situações abrangidas pelo seu texto. Aqui, na forma que se apresenta, não se vislumbra o incentivo à cultura, mas o evento individualizado, assim contrário aos preceitos norteados de nosso ordenamento jurídico. Os dispositivos da Constituição Federal relativos ao processo legislativo são de compositoria, observando-se pelos demais entes da Federação em conformidade com a jurisprudência pacífica e uniforme do Supremo Tribunal Federal. Na realidade e constante, tem dividido esta Suprema Corte a definição do poder de instauração de processo legislativo e a designação das hipóteses pertinentes à iniciativa reservada atribuída ao chefe do Poder Executivo. Deverão ser postuladas que incentivos na Carta da República impõe-se a compulsoria observância das demais unidades federais, estados, membros, Distrito Federal e município. Os de respeito à prerrogativa de iniciar o processo do dispositivo do direito gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reservas. Vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência se reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal apta a informar de modo irreversível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado a ADM de 1391-2 de São Paulo. Medida liminar, relator ministro Celso de Mello, que convém lembrar os festejados Heli Lopes Mireles em Direito Administrativo Brasileiro. 27ª edição, página 86, que diz: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei proíbe na administração pública. Só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim, para a administração pública significa deve-se fazer assim. Ante o exposto, sou levado a apresentar veto total à proposição de lei número 001/2013, por considerá-la inconstitucional e contrária aos interesses públicos nos termos do artigo 41, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município de Pocinhos. Sendo assim, devolvo
a referida reposição da lei a essa egrégia Câmara Municipal para reaver a apreciação ao veto. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros da Câmara Municipal de Pocinhos estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Pocinhos, 18 de março de 2013, Cláudio Chaves Costa, Prefeito Constitucional. Em seguida, o senhor presidente comunicou que a sessão especial da audiência pública sobre a problemática do abastecimento da água da Cagepa não acontecerá mais no próximo dia 18 do corrente mês, tendo a mesma sido adiada para o dia 16/5, em razão da não possibilidade das presenças dos deputados estaduais Frei Anastácio, Arnaldo Monteiro, Manuel do Gério, bem como do senhor diretor da Cagepa. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a sessão, do que para constar lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, deverá ser assinada pelos membros da mesa diretora. Pocinhos, 17 de abril de 2013. Senhores vereadores, está em discussão a ata. Antes da discussão da ata, eu gostaria de que o vereador Nenê do Galeto, ele pediu 1 minuto de silêncio. Aí eu gostaria que registrasse o motivo. Era para ter sido no início da sessão, mas como já estava sendo lida a ata... Senhores vereadores, presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio pela morte de nossa amiga Rita Joaquim, mãe de João, que era uma pessoa lá do bairro de Caciba Nova, uma pessoa idosa já. Eu queria 1 minuto de silêncio. Pois é, então 1 minuto de silêncio. Era para ter sido no início, mas... Então, em discussão, a palavra o vereador José Evandro. Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu quero justificar sobre o veto, que naquele dia eu fui engano, a gente estava conversando aqui, aí o Robson estava do meu lado, aí não entendi direito, sabe? Eu sou contra o veto, porque aí eu estou sendo contra a cultura do nosso município. Eu quero que justifique aí. Quando terminou a sessão, eu conversando ainda ele perguntou a mim, Jorge, tu votasse contra o veto ou votasse a favor? Eu disse, não, eu não estou entendendo. Não. Aí foi que eu disse, não, aí ela disse, não, o veto contra a cultura de Pocinhos. Aí eu quero que justifique que eu sou contra o veto que o senhor prefeito... Ney, você compreendeu? Porque aí eu estou sendo contra a cultura do nosso município. É muito importante, né? Deixa eu compreender. O senhor é contra o veto. Sou contra o veto. Né? Na ata, o senhor vota a favor que vire lei, né, a realização da Paixão de Cristo. É isso? É isso. Então, justifica vai aí, ser retificado. Que houve um engano naquele dia. Eu vou... Eu gostaria que os senhores, né, quando começasse a votação, tivessem muita atenção. Eu porque... queria que o senhor presidente, quando fosse uma votação assim, explicasse mais detalhado. Porque aí fica diz uma coisa, outra a gente fica conversando. Não foi porque não entendi, porque o Robson estava.
Não, às vezes a gente está desatento por alguma verdade. Para a gente não votar. Justifique. Está justificado, inclusive de outras vezes eu vou explicar melhor e vou chamar assim a atenção nesse momento, porque realmente é um momento muito sério quando se é uma votação. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu, como novato nessa casa, eu tenho uma dúvida se realmente você pode mudar uma decisão respeitando, claro, o vereador José Vando, mas assim, duas observações que eu tinha a fazer. Primeiro, que todos os vereadores não foram convidados. O nobre colega Edson me informou que não foi convidado para aquela sessão. Mas tem que ser oficial, né? Você sabe... Ô vereador, eu vou lhe dizer muito sincero. Eu queria terminar, senhor presidente. Deixa eu concluir, por favor. Olha, eu vou lhe ser muito sincero em relação a localizar os senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria terminar. Mas eu vou retificar, olha só. Realmente fica difícil de encontrar os senhores. Eu ligo hoje, eu passei a tarde ligando para alguns que eu não tinha encontrado hoje. E o telefone do senhor estava desligado, o telefone de Bozó estava desligado, o telefone de Assis de Caiana estava desligado. Então, fica difícil de uma sessão extraordinária, ela deve ser marcada 48 horas antes. Então, se a gente hoje precisa de, digamos, segunda-feira fazer uma sessão extraordinária, às vezes fica impossibilitado de encontrar todos. Senhor presidente, eu queria, pela ordem... E aí o vereador, segundo o Neide, porque quando não se encontra... pessoalmente, nós ligamos, conversamos, entrando em entendimento. Eu acho que essa sua retificação não é justa. Senhor presidente, eu fiz uma pergunta, eu queria que Vossa Excelência, junto com o jurídico da casa, fizesse essa observação. Claro, eu respeito a opinião do vereador José Vando, agora eu queria que todos os vereadores estivessem presentes. O nobre colega não teve presente. Pelo que ele me justificou, foi que não foi convidado. Inclusive, na folha, tem alguns vereadores assinando na hora, no momento da sessão. Como eu vi Helder, como eu vi Assis, e eles vieram. Só que é o seguinte, o senhor informou alguns vereadores, dizendo que o vereador Memel Chaves não aceitou vir na quinta e não podia. O que eu informei a Neide foi que a sessão não podia ser feita na quinta, porque tem que ser até 48 horas antes. Eu só fiz essa informação porque estava errado no ofício. Na comunicado estava errado. Estava para o dia 26 e a gente assinando um comunicado, um convite, no dia 25. Estava errado. Eu só fiz essa observação a ela, que não estava correto. Eu viria na quinta-feira. E no momento aqui que eu estou fazendo essa observação, é só para saber se é possível mudar o voto da decisão. Não. Só estou fazendo essa pergunta. Se o senhor tiver uma pergunta, me responda. Se não tiver a pergunta, faça o setor jurídico. E outra coisa, como o senhor falou, estivemos aí sobre as ações do governo, você estava lá presente e Vossa Excelência não me procurou. Não me falou pessoalmente. Eu não achei oportuno falar com o senhor num barulho daquele. Eu liguei para o telefone e não acha que eu liguei para o senhor para que a gente hoje pudesse ter a sessão mais cedo. Mas como eu estava aqui 6 horas, senhor presidente. Eu também estava. Mas aí como eu não vi apesar do senhor não ter convidado, eu estava aqui. Meus senhores, em relação... Eu gostaria, Neide, que das próximas vezes, eu gostaria que a Adélia, que também está na equipe da secretaria, que todos os vereadores recebessem, porque eu não sabia, Neide, que... Pode. Eu fiz a convocação no dia certo. Eu fiz a convocação na hora certa, no dia certo. Aí o presidente autorizou um funcionário a pegar a assinatura. O funcionário não teve a responsabilidade que eu tive e não pegou na hora que eu confeccionei a... Porque tem muitos que é por telefone. Olha só, vamos concluir, vamos... Mas vereador Marquês, foi só um erro que a menina que digitou, em vez de botar 25, ela botou 26. Ela achava que ontem era 26. Aí o vereador não concordou. Na ordem da palavra, senhor presidente. O que se termina, para a gente ficar claro,
quando tiver a próxima sessão, é bom a gente ser convidado. O convite vai. Se eu não estiver em casa, mas o convite foi deixado. Qualquer pessoa dá o recebido. Se eu não tiver, minha esposa, um filho meu, aí fica comprovado, aí a gente não tem desculpa de estar aqui dizendo. Não, eu acredito, nobre vereador, eu respeito. O telefone é válido, mas pelo escrito, você mandou deixar na residência de qualquer um, pronto. Alguém recebeu. Eu respeito, eu não acho correto da forma que os meninos aqui fazem. Por exemplo, eu acho que cada um tem que ficar com uma folha dessa. Eu não sabia que era feito dessa forma. É um costume que toda a vida foi feito assim. Aí eu gostaria de pedir a Neide que a partir de hoje fique uma folha com os senhores e outra conosco, dando o recebido. Porque acaba com esse... Outro dia, Nenê do Galeto me reclamou, dizendo que não sabia que o horário era mais cedo, da última sessão. Porque se ele tivesse ficado com um papel desse, ele tinha lido direitinho e tinha observado. E aí eu disse, mas o senhor não recebeu? Ele disse, não, mas não me avisaram. Quer dizer, realmente fica muito complicada essa questão. Então, a partir de agora, os senhores vão receber a via dos senhores, que é o correto, certo? E vão assinar uma lista como essa, ou então recebido, eu acho que fica muito mais... Mas se não encontrar o vereador, um filho, uma esposa, o funcionário da Câmara, ele liga para os senhores, aí não consegue. Por exemplo, José Evandro me pediu, Pauliano, eu assino lá na hora, porque eu não tenho como encontrá-lo. Não foi assim, vereador? E tantos outros entram nesse acordo. Então, aqueles que não entrar, realmente fica difícil, mas os senhores estão dentro do direito. Em relação ao voto de José Evandro, é o seguinte, ele está reclamando a ata, porque ele é contra o veto. Então, ele não está mudando o voto dele. Essa é a grande verdade. Ele é contra o veto e é a favor a que o projeto vire lei, né? Dentro do calendário oficial do município. E ele me disse, quando fosse ler a ata, ele observar se o voto dele estava sendo computado como a favor e contra o veto. E foi isso que está sendo aqui decidido. Nós estamos mudando o voto. O senhor está mudando seu voto, vereador? O senhor, por gentileza, eu acho que você deve sempre priorizar o microfone por conta da transmissão. Quando terminou a sessão, aí Neide me encontrou, eu encontrei com Neide. Aí Neide disse, tu votasse a favor ou contra o veto? Aí eu disse, Neide, agora eu não entendi. Ela disse, não, você votou a favor do veto. Pois é, então assim, não está mudando o voto. Ele está dizendo aí eu disse, quando for na próxima sessão, eu vou justificar. No caso, esclarecer. Esclarecer, porque houve um engano, sabe? Porque eu estava votando contra, estou sendo contra a cultura do nosso município, né? Só tem que, novo vereador, é válido a sua, mas a gente como vereador tem que prestar atenção, que a ata não pode ser, depois é votado hoje, de hoje a 8, eu não posso mudar meu voto. É válida, agora o voto não muda. Mas ele não mudou o voto, entendeu? Não, eu estou só explicando, né? Porque estão pensando que vai mudar o voto, não é o voto, é a decisão dele, né? Nosso colega vereador, eu não estou mudando o voto, eu estou justificando o meu voto. Pois então, está justificado, a ata vai ser... Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer, eu não entendi. O colega Ramatiz disse que Edson não foi convidado para vir para a sessão. Eu vi a secretária da Câmara dizer que telefonou para Edson, então eu gostaria que ela confirmasse. Você falou com Edson por telefone, comunicando da reunião, da sessão? É isso que eu não estou entendendo. A sessão que houve na quarta-feira, que era na quinta, aí foi adiado para quarta. Dia 17. Antecipou. Eu tive com o Neide, aí lá no... Neide disse, vai ser... Você disse que ia ligar para o presidente para decidir que talvez fosse até na segunda, não foi assim? Aí você ligou e Pauliano disse que ia ser na quarta. Mas eu pensei que era o horário normal. Mas foi o horário praticamente normal, porque... Teve um atrasozinho e terminou sendo o horário que é o de costume. Então, senhor presidente, pelo que eu entendi, é uma inverdade que o colega Ramatiz está dizendo aqui, afirmando que o colega Edson não foi comunicado na reunião. Porque a secretária desta casa
afirma e o colega vereador Edson confirma que a secretária desta casa falou com ele pessoalmente ou por telefone. Então, isso é comum nesta casa, se avisar, sempre foi feito esse contato, inclusive quando o colega Edson era presidente desta casa, fazia isso, telefonava, avisava e a gente prontamente atendia ao colega Edson. Então, eu gostaria que ficasse claro nesta ata que a secretária desta casa está afirmando que comunicou ao colega Edson da reunião e o colega Edson confirma a versão da secretária Neide de que foi avisado desta sessão e, portanto, é uma inverdade a alegação do colega Ramatiz quando diz que o colega Edson não foi convidado para a sessão. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu não falei nenhuma inverdade aqui, não costumo trazer inverdade pela casa em nenhum momento da minha vida. O que eu estou dizendo, a minha luta aqui nessa casa é muito grande, que nós usemos o regimento interno. Nós não podemos fazer comunicado através de telefone ou verbalmente. Concorda comigo, Vossa Excelência? Eu concordo com Vossa Excelência, apesar Podemos de que... devemos, essa Câmara deve até 48 horas antes avisar um comunicado do convite ou ofício dessa casa. Vamos para um exemplo concreto. Vamos supor que nós tenhamos que fazer daqui a 48 horas uma sessão. E vamos supor que eu faça o regimento, a convocação por escrito, como eu tenho feito. E dentro desse momento eu não encontro Vossa Excelência. Mas, se você fizer como o vereador falou, você vai me encontrar. Eu tenho residência fixa. Então, se liga para o vereador. Se ele está ciente que ele concorda de quando chegar aqui, ele assina até pela uma formalidade. Eu acho que isso é questão de bom senso. Inclusive hoje, não existe bom senso, tem que ser legal ou não. Existe. É legal ou não é? Mas é ilegal, vereador? Tem que ser, mas o regimento diz que tem que ser 48 horas. Questão de ordem. Eu acho que essa discussão não leva a nada. E estão perdendo. Senhor secretário, eu só queria que usasse o regimento. Eu não estou falando nada mais do que isso. E mais que a gente está discutindo. Hoje a sessão é extraordinária para discutir os projetos. Não está discutindo essas pequenas. Senhor presidente, questão de ordem. Eu não estou aqui discutindo o cumprimento ou não do regimento. Eu estou apenas colocando que seja lavrado na ata que a colocação do vereador Ramatiz, quando diz que o vereador Edson não foi convocado, é uma inverdade, porque a secretária disse... Eu disse que foi. Neide apenas lá me disse que até não, eu não fui convocado por isso, e não fui. Mas isso aí é normal. A nova colega disse que, quando era presidente, eu costumava fazer o convite por telefone aos novos colegas. Quando eu não encontrava por escrito, eu ia no telefone. Novo colega, hoje a gente tem uma sessão, porque às vezes não encontra. Mas assim... Por isso que eu lhe dei a opinião. Neide, você convocou ou não? Você avisou ou não? Vamos dar continuidade. Por escrito, não. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito pequena. Me desculpe a sinceridade. Inclusive, o nobre colega Edson já foi presidente dessa casa, sabe que o costume aqui é diferente do que está no regimento. Eu realmente fico numa situação muito constrangedora em dizer que eu estou achando realmente uma falta de respeito com quem está aqui, nos assistindo, para discutir se foi convocado. Exatamente, presidente. Cada um dos senhores usa a consciência, porque se eu consigo, em 48 horas, convocar Vossa Excelência para uma reunião, se eu não conseguir um ou dois, por conta que não conseguiu... os restantes vão estar presentes, mesmo que os senhores forem registrados por telefone. Mas eu vou fiscalizar de forma mais rígida a questão da entrega disso. Vou fazer questão que o rapaz traga a assinatura de todos. Traga uma foto também. Estou trazer uma foto. E vamos para o segundo ponto. A ata vai ser retificada, como foi assim, peço pelos senhores. E a aprovação da ata, por gentileza, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra essa ata, que, por gentileza, fique em pé. Com as retificações que os senhores apresentaram. Eu sou contra, senhor presidente. Então, Neide registra um voto contra
e os demais a favor. Dando continuidade, vamos discutir o que está na pauta de hoje. Deixa com alguém. Tudo bem, mas é uma questão só de instrução, eu vou dizer ao rapaz que projeto de lei número 0006/2013, 27 de março de 2013. Altera o caput do artigo 17 da Lei Municipal número 881/2005 para dispor sobre o prazo do mandato dos conselhos tutelares e insere no referido artigo os incisos 3 e 4, onde se prevê a garantia sociais, bem como prorrogar o mandato dos atuais conselheiros tutelares em fato do processo unificado de escolha em todo o território nacional e de outras providências. Esse projeto foi para a comissão e a comissão deu o seguinte parecer. Anexo ao projeto de lei número 006/2013, parecer de número 22/2013, parecer emitido pela comissão permanente. O projeto supracitado altera o caput do artigo 17 da Lei Municipal de número 881/2005 para dispor sobre o prazo do mandato dos conselheiros tutelares e insere no referido artigo os incisos 3º e 4º, onde se prevê as garantias sociais, bem como prorroga o mandato dos atuais conselheiros tutelares em face do processo unificado de escolha em todo o território nacional e da outras providências. Este projeto é composto de 4º artigo e 2 páginas e é de autoria do Poder Executivo. Análise. Entendemos que a matéria sobre a nossa apreciação relatada acima preenche todos os requisitos de legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, deve ser submetida à deliberação do plenário, que tem maior soberania para tal finalidade. Conclusão, matéria de apreciação, possuímos 12 de abril de 2013, parecer da comissão permanente. Então está em discussão o parecer. Está em votação. Parecer diz que preenche todos os requisitos, é isso, Sócio? Parecer diz que preenche todos os requisitos legais? Está em votação do parecer. Todos são a favores? Ou tem alguém contra? Está em votação o projeto de lei. Projeto de lei que estende, né, até 2016 o mandato dos conselheiros tutelares. Microfone. Senhor presidente, eu gostaria de fazer apenas uma complementação, dizer que por conta do excelente trabalho que o Conselho Tutelar vem desenvolvendo, eu parabenizo os membros do Conselho e voto a favor desse projeto, para que dê continuidade a essa equipe que hoje faz parte do Conselho Tutelar. Inclusive, já tem sido uma discussão ainda jurídica se tem municípios que estão aprovando, outros não, mas eu acredito que é válido, justamente porque a turma é uma turma muito comprometida, não é isso? E que a partir de 2016 as eleições vão ser um dia único no país inteiro, né? E aí vai ser justamente para que acompanhe um calendário, um dia oficial no Brasil inteiro seja feito naquele mesmo dia as eleições, e aí eu acho que isso ganha realmente uma maior visibilidade para os conselheiros, porque aí o país inteiro vai estar mobilizado. Com a palavra, o vereador... Eu endosso as palavras da nossa colega e parabenizo aqui essa equipe que está aí, parabenizo pelo seu trabalho e voto a favor. Justificando meu voto, senhor presidente, e parabéns a essa casa por estar tomando essa iniciativa. Vale a pena salientar que é um projeto, é uma lei já nacional e com isso traz economia para o nosso país a respeito em fazendo a eleição única, a questão da economia com todo o processo da eleição através da eleição única, tanto para vereador, presidente, governador e também conselho tutelar. Concordo com o vereador Edson, questão da visibilidade aos conselheiros tutelares, mostrando a importância deles para todo o nosso Brasil. Então, na verdade... Por questão de ordem, senhor presidente, eu, em nome da nossa bancada, em nome da bancada da oposição, em nome dos nossos amigos vereadores, a gente também vai votar a favor desse projeto e dizer que, além de a gente votar pelo belíssimo trabalho que esse Conselho vem desenvolvendo
e que essa nova lei também vem dar direitos a vocês, conselheiros, mais direitos ainda, direitos perante o INSS, perante outros órgãos, direitos que vocês vão ter também em isonomia salarial, como 13º, férias, tudo isso vocês vão ter direito, para vocês ficarem bem atentos aos direitos que essa nova lei está dando a vocês. Era isso, presidente. Pois então, sendo assim, está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra que se posicione. Então foi aprovada por unanimidade. Está de parabéns os conselheiros, fiquem tranquilos, vocês estarão aí, trabalhem, se empenhem ainda mais pela causa dos trabalhos que vocês desempenham através da criança e do adolescente. Então, essa casa está de portas abertas para todas as iniciativas e precisões que os senhores tiverem. Muito obrigado. Projeto de lei número 004, de 28 de fevereiro de 2013. Reajuste o valor da taxa de IPTU e de outras providências. Esse projeto veio acompanhado, a comissão permanente deu seu parecer, depois veio acompanhado pela indicação do vereador Francisco de Assis Silva e também uma emenda minha, e a pedido do vereador Ramatiz Chaves foi enviado para o departamento jurídico, e o departamento jurídico nos informou e nos aconselhou que a emenda de autoria minha, essa autoria ela é constitucional e tem todas as legalidades e preenche todos os requisitos, e que hoje irá para a votação. No caso, o parecer já foi dado, né, desde a outra. O parecer já foi dado desde a outra. Já. Então Senhor está em presidente, discussão. pela ordem, só a questão na dúvida. Isso seria para o próximo, seu secretário, para o próximo ano, não é isso? Essa emenda seria para o próximo ano, essa sua emenda que você fez. Não, esse ano. Porque já foi distribuído, como Vossa Excelência falou, já foi distribuído, né, os cartões do IPTU. Naquela sessão nós discutimos aqui, o senhor mesmo informou que já tinha sido distribuído. Eu disse assim, que porque a Assis queria que fosse colocada para o próximo ano. Isso. Aí eu disse, vereador, a emenda vai entrar esse ano, como o projeto está se pedindo para esse ano, vai ser entrada esse ano. Aí a Assis disse, não, mas a gente vai ter que modificar tudo isso. Não vai ter que modificar porque o setor de tributos da prefeitura já começou a distribuir... Já sim. Os papéis de IPTU. Então, como é que vai ser? Se alguém já pagou esse, como é que vai ficar? Alguém que tenha essa... Então, aí o setor de tributos da prefeitura que responda, né? Mas porque já foi distribuído, então não tem como você mudar para esse ano. Eu acho que a gente teria que ver a questão para 2013, 2014, né? O prefeito não podia... Olha, o setor de tributos, nem a prefeitura poderia cobrar um reajuste sem que a casa tivesse aprovado. A gente precisa ter muito... Senhor presidente... Isso aí poderia, através... Isso é questão de zelo, que ele quis colocar para votar pela... Mas ele podia fazer um decreto. Olha, ele pode fazer os decretos, senhora. Tinha que ser votado nesta Não, casa. o prefeito pode... O pai Questão de questão de ordem. ordem. Se a matéria está sendo apreciada por esta casa, jamais o Poder Executivo poderia fazer a cobrança se a matéria não tinha sido ainda julgada, aprovada Senhor presidente, ou eu não não. estou dizendo isso, nobre vereadora. Eu estou dizendo que antes de mandar para casa, o Poder Executivo pode fazer um decreto, questão do aumento. Ele poderia, mas por excesso de zelo, ele colocou para casa para que fosse votado. Mas ele poderia fazer isso. Concorda comigo, nobre vereadora? Olha, é ilegal, viu? O decreto é ilegal. O prefeito não pode criar uma taxa nem reajustar sem que a casa seja votada. Senhor presidente, não é ilegal. Eu queria que o senhor... Mas, eu vou trazer na próxima sessão. O que está sendo ilegal hoje é o prefeito cobrar, né, Poderia através de decreto. Ele poderia através de decreto, mas, querendo escutar a casa, que isso aí é legal também e é valioso, isso tem que ser feito também, mas se ele quisesse fazer por decreto, ele poderia. Eu só quero informando isso para Vossa Excelência. O Poder Executivo pode sim, tem que respeitar o Poder Legislativo. Eu estou realmente percebendo... Isso não é falta de respeito, Vossa Excelência. Eu entendo que seja. Não se Vossa pode... Excelência. Se ele mandou para casa, como é que é falta de respeito? Está em discussão, né, o parecer. Alguém tem mais algo a falar? Está em votação o parecer. Todos estão de acordo com o parecer, permaneçam como estão. Quem for contra, que se manifeste. Está em votação
o projeto justamente com a emenda do vereador Sóstenes. Senhor presidente, nobres colegas, eu enfatizo a emenda modificativa do nobre colega Sóstenes Murilo e aprovo, o meu voto é favorável ao projeto com a emenda modificativa do colega Sóstenes Murilo, onde diz que não será dado aumento aos contribuintes que fazem parte que estão cadastrados no programa Bolsa Família. Senhor presidente, justificando meu voto, eu voto a favor também. A questão da discussão aqui no dia foi só a respeito da questão da legalidade. Não foi dizendo que eu seria contra o projeto. Eu voto a favor do projeto. Eu só pedi que essa mesa fizesse uma pesquisa, fizesse uma consulta com o setor jurídico para ver a legalidade da emenda do nobre colega. Mas voto a favor do projeto. Nobre vereador, está no nosso regimento interno, que fala justamente sobre a questão de emendas, no seu artigo 96, que diz que emenda é uma proposição apresentada a um dispositivo de projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução. Então, qualquer um dos nobres vereadores, eles estão, até porque, nobre vereador, nossa função aqui é essa. Uma das principais funções do vereador é legislar. Por isso que o nosso poder legislativo é de criar as leis. Então, nada mais do que da competência do vereador Sóstenes, a emenda que foi feita, né, no projeto de lei enviado pelo Executivo. Então, está em votação o projeto de lei. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se posicione. Também junto com a emenda. Então, está aprovado por unanimidade. Com a emenda do colega. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que subscreve aqui após o vídeo plenário, se aprovado, seja oficializado que as sessões ordinárias das quintas-feiras se dê início às 18 horas e que a sessão ordinária que é realizada no último sábado de cada mês seja o primeiro sábado de cada mês. Justificativa. A primeira reivindicação é por motivo de segurança, pois as sessões terminam em horário avançado da noite e, portanto, é muito perigoso. E a segunda reivindicação, conforme declaração em anexo da UFPB, estou cursando pós-graduação e mestrado em Ciências de Multidisciplinaridade, com duração de 24 meses. Salas de sessões 12 de abril de 2013, Rosângela Galdino de Araújo Bonfim. Declaração. Declaramos para devidos fins de direito que a senhora Rosângela Galdino de Araújo Bonfim encontra-se matriculada no curso de pós-graduação em nível de mestrado, Ciências da Educação Multidisciplinaridade, com duração de 24 meses, sendo 18 meses para cumprimento dos créditos e 6 meses para elaboração e defesa da dissertação. O referido curso teve início em março de 2013 e com término previsto para 2015, com convênio FUNEF e FACNorte. Campina Grande, 23 de março de 2013, Helder Neves de Albuquerque, coordenador do mestrado. Então, está em discussão o requerimento da nobre vereadora. Eu gostaria que... Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de enfatizar mais esse requerimento que eu fiz. Dentro a gente vê a questão hoje da violência a nível nacional, não apenas um problema no nosso município, nem no nosso estado, mas a nível nacional. Então, as sessões, elas estão começando no horário e terminando no horário muito, muito tarde, e está sendo assim, mais um risco a essa violência, principalmente para quem vai enfrentar o deslocamento até a sua residência. E quanto à segunda reivindicação, o mês tem 4 sábados. Então, coincidiu que a gente votou nesta casa, o último sábado do mês, coincidiu com este sábado, que eu também estou com compromisso com esse mestrado, né, que eu acho que é um direito, é lei, até quando se coincide até com a questão do horário de trabalho, né, o profissional ele tem direito a se ausentar até do seu trabalho para participar de uma capacitação. Então, como eu não queria perder a importância que tem da gente
dia antes. Então, de que em vez das no último sábado de cada mês, ela passa a ser no primeiro sábado de cada mês. Então, a reunião que seria amanhã, passaria a ser, então, no dia 6 de maio, no próximo sábado, de amanhã a 8. Senhor presidente, questão de ordem. Eu acho louvável essa iniciativa da vereadora Rosângela, inclusive na sessão ordinária do horário, que tem sessões aqui que começam 8, 8h30, vai até 11, 11h30. E a questão de segurança, como ela mesmo ratificou, não só é Pocinhos, mas o Brasil inteiro. E nós temos vereadores, como o vereador Assis Caiana, que mora no sítio, tem o vereador Josevan, tem a vereadora Mônica e tem a vereadora Rosângela, que tem que se deslocar. Então, eu acho louvável essa atitude dessas sessões começar mais cedo, até por questão de segurança desses próprios colegas. Senhor presidente, eu gostaria só de esclarecer. Realmente é bom começar mais cedo. Agora, que os vereadores comparecessem às 6 horas. Porque senão, se marcar para 6 e chegar às 7, né? Vamos reunir aqui, seria melhor até para o nosso público, né? Que vem assistir, vem mais cedo. Tem uma novela aí que ninguém quer perder. Muita gente vem para a Câmara por causa de uma novela. Eu gostaria que de 6 horas, é ótimo, tanto para a gente, mas que a gente compareça às 6 horas, senhor presidente. Porque aí é louvável para a gente e para o público que está assistindo. E a questão do sábado, primeiro, segundo, terceiro sábado, tudo bem, tanto faz. Só tem que o horário é de 10, é no sábado, senhor presidente? Não, aí nós vamos agora... Eu queria agora... que fosse mais cedo no sábado também, entendeu? É louvável a gente começar às 6 horas. Obrigado. Só, meu receio, quando a gente pensou no sábado, era que não atrapalhasse a missa. Mas eu acredito que se a sessão do sábado for de 9h30, a missa começa de 9h. A missa vai até umas 9h40, enfim, depende muito do desenrolar lá do ritual. Então eu acho que se a gente começar de 9h30, está de bom tamanho, porque o pessoal vai saindo da missa, quem tiver interesse de entrar na Câmara, justamente porque vai ter aquela parte da ata que é demorada, é justamente o terno lá que está encerrando a missa. Então, 10h30 foi muito tarde, o pessoal do sítio, da zona rural, eles precisam ter os carros e saem, uns saem de 11 horas, tá? Então eu acho que de 9h30, se todos estiverem de acordo, nós já deixamos aqui acertados para ser de 9h30 no sábado que for decidido. A palavra do José Vando. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, senhoras e senhores que estão aqui presentes, o horário da nova colega Rosângela é muito importante, que a sessão termine até mais cedo. Agora, só que os novos colegas vereadores, e vou dizer a mesma colega Rosângela, que sempre ela chega atrasada, que nós vamos cumprir, porque senão a sessão começa às 6 horas, depois passa para 7, hoje começa às 7h30, vai terminar 11 horas da noite, do mesmo jeito. Eu creio que a nova colega é muito importante. Precisa começar agora pontual. tem que começar primeiro com ela, que ela tem o costume de chegar atrasada. Assim, eu vi a vereadora, eu tenho um entendimento seguinte, 6 horas é um horário, eu acho assim, que poderia a gente entrar no consenso, se é para começar pontual, eu acho que poderia ser às 6h30. Não sei, senhores, para começar pontual, porque eu acho que 6 horas é horário assim muito próximo da janta ainda. Então, assim, porque quando eu falei de 6h30, a vereadora vai começar de 7. Vossa Excelência, depois da sessão, a gente janta, né? Faz a janta. Fica de 6 horas mesmo, é assim. Senhor presidente, a nossa colega aqui nunca chega atrasada. E outra coisa, eu quero dizer a você, nunca chegou atrasado, exatamente. E outra coisa, quando der 6 horas, quem tiver os vereadores aqui dentro faz a sessão. Quem não tiver, espere para outro dia. Pronto. É porque tem que ter pelo menos 6 para a gente poder. Eu agradeço a colocação do colega Edson, enfatizando o requerimento, a questão do horário e da reivindicação também do curso, também com o do colega Joabson.
E do colega Sochi, quero dizer aqui ao colega José Evandro que, pelo contrário, eu sempre, quando chego aqui, sou uma das primeiras a chegar nessa casa. Talvez eu fique lá na secretaria ou em outra sala, mas em nenhum momento aqui eu cheguei tarde. Pelo contrário, eu já faltei à sessão por motivo justo, como é agora que eu estou do requerimento, por participar do mestrado, que é um direito que todo profissional tem de querer se capacitar, aprender e melhorar o seu aprendizado. Senhor presidente, a respeito do requerimento da nobre colega, eu vou votar a favor, mas eu queria fazer uma ressalva seguinte. Conforme eu falei na outra reunião, essa casa não tem que se adequar ao horário do vereador. Para essa casa começar às 6 horas da tarde, noite, eu tenho que me ausentar do meu trabalho, o trabalho que eu tenho, mais cedo. E eu vou fazer isso porque eu tenho que me adequar ao horário da Câmara, certo? E aqui eu estou vendo, a preocupação que eu tenho é que a vereadora não pode, para a questão do mestrado, tudo bem, mas por que não foi lembrado isso antes de ter sido votado já nessa legislatura? Então eu digo o seguinte, será que se um outro vereador também apresentar um requerimento, vai ter a mesma atenção? Se o outro vereador pedir que no primeiro sábado do mês, como nós temos comerciante, como Nenê do Galeto, como Joabson, é um mês de movimento, não é verdade, Nenê? Se ele me pedir que passe para o terceiro, para o segundo sábado, pedir essa casa, também vai ser visto, como o nobre José Evandro, nobre colega José Evandro, que também é comerciante, mexe com animais, negocia animais. É isso que eu digo. A preocupação nossa, eu queria, só para concluir, a preocupação nossa, senhor presidente, minha, no meu caso, é será que vai estar tendo essas mudanças? Então, quando a gente vai pegando, quando essa casa vai pegando o costume de ir no sábado, já tem uma nova mudança. Então, sempre tendo mudanças. Então, eu queria o seguinte, eu vou votar a favor do requerimento dela, com essa ressalva, eu queria que constasse em alta, senhora Neide, constasse em alta o seguinte, com a ressalva, com a preocupação de a casa estar se preocupando, está se adequando ao horário dos vereadores, não os vereadores se adequando com o horário da casa. Espero que o senhor entenda a minha colocação. Como eu particularmente, vou ter que me adequar ao horário da Câmara na questão do meu trabalho, que eu tinha antes de ser vereador, eu vou ter que me adequar. Eu acho, eu tenho essa preocupação para que toda vez que tem um pedido de um vereador que venha mudar a questão dos horários da casa. A minha preocupação é essa, mas voto a favor, até porque é um mestrado, a questão do pós-graduação. Eu gostaria de dizer, mas com essa ressalva. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que é válido sua observação. Eu compartilho com esse mesmo sentimento seu. Né? A Câmara não pode estar se adequando aos horários dos senhores, até porque os senhores são 11, somos 11, cada um aqui vai ter um problema a dizer. Daqui a pouco, só que eu gosto, não sendo advogado da vereadora, porque eu não preciso, eu estou me formando ainda, eu acho que daqui para dezembro eu termino o curso de Direito, ainda não sou advogado, mas na declaração que ela mandou, o requerimento, diz que ela foi aprovada no mês de março. A gente aprovou aquela resolução, que as sessões seriam no primeiro sábado, em fevereiro. Então, em fevereiro, ela não sabia ainda que seria aprovada nesse mestrado. Então, está aqui documentado. Eu não estou aqui inventando fatos. E também, assim, é louvável para a vereadora, ela poderia faltar todos os sábados e muito bem, obrigado. Por quê? Porque ela estava acobertada. Ela estava fazendo um mestrado. E eu acho que é um exemplo a senhora ter peça para mudar o dia, para a senhora não faltar, uma vez que a senhora é presidente da comissão, né? Faz parte da comissão, é presidente ou é vice? É presidente da comissão, é relatora da comissão, e todas as suas faltas é muito prejudicial às sessões, porque a gente fica sem saber o entendimento da comissão. Então, assim, é uma questão de bom senso. Eu sei que os nobres vereadores não vão ficar trazendo mudanças de horário e tal, sem necessidade. Inclusive, eu quero dizer que o Assis de Caiana, o nobre vereador Assis de Caiana, pediu para começasse mais cedo as sessões, porque ele volta de moto, né, para o sítio. Eu tenho realmente uma preocupação com José Evandro e Mônica, porque vão para Nazaré, muito distante,
depois de 11 horas, e realmente a violência está muito grande. A vereadora Rosângela também se desloca até Campina Grande, então, de qualquer forma, é um consenso em todos nós. Eu espero que a população aprove também e venha participar, porque como é um horário inconveniente, mas aí, como o vereador Edson falou da novela Salve Jorge, que todo mundo é viciado na novela, então a gente vai terminar no início da novela, umas 9 horas a gente tem terminado, que é justamente o povo corre para assistir a novela. Então acho que está todo mundo feliz com esse requerimento. Essa é a verdade. Na próxima sessão, 6 horas. Às 6 horas em ponto. E eu acho que realmente o vereador Amemel está correto em dizer que a gente precisa ter sempre bom senso. Mas eu acho justo essas modificações, não porque sou advogado da vereadora, até porque ela teria que pagar muito caro para que eu fosse advogado dela. E a sessão do próximo sábado, no próximo, esse dia. Sim, então sendo aprovado aqui, como está aprovado e está em votação, gostaria que quem fosse contra se posicionasse, porque aí no próximo sábado já vale isso aqui. Aí não tem a da quinta. Não, aí olha só. Tem de ver isso. Né? Quinta-feira porque não... Deus já na quinta-feira próxima não vai haver, porque já vai haver no sábado. Então o que acontece? Quinta-feira não teria sessão ordinária por conta do sábado. Aí, se a comissão que nós vamos agora criar, e aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, está aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora? Então está, olha, 6 horas da noite e 9h30 do sábado. Senhor presidente, está aprovado por unanimidade. Aquela da segurança, dia 18 Olha só, não, na verdade é o seguinte, essa da segurança pode começar mais tarde um pouco. Dia 16 de maio ficou marcado, né, para que a gente fosse discutir a sessão especial, né, que era sobre a questão dos problemas da água. Eu gostaria depois de entrar em consenso com os senhores, e já que os senhores estão abertos a isso agora, apesar de que hoje é extraordinária, não está na pauta, mas eu acredito que falar de água não vai ser muito coerente, uma vez que a adutora foi assinada. Eu acho que a gente poderia substituir pela segurança. A questão do vereador de Edson foi saber a questão tá agendado da segurança para que dia? Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que anteciparam a posição da auditora por conta da nossa cobrança. Não, mas a questão, entendeu, senhor presidente, é da segurança. Foi válido, mesmo sem ter feito, mas foi muito válido. Porque eu me lembro que eu passei o dia em João Pessoa e todos os personagens envolvidos na questão, na problemática, estavam realmente tentando trazer uma resposta rápida. Eu acho que os deputados chegaram para o governador e disseram, né? E foi válido e está de parabéns para o senhor por receber essa doutora. Né? Inclusive o deputado Frei Anastácio, que é da oposição, usou a tribuna da casa lá, da Casa Legislativa, né? Da Assembleia, e usou e foi muito áspero. Eu acredito que tudo aquilo ajudou para que fosse mais rápido, apesar de que o entendimento é que ia sair nesses dias. Então, eu acredito que os senhores estão de acordo para que a gente modifique para a segurança, porque a gente faz a sessão, não faz mais sentido falar de água. Agora, se daqui para alguns meses, digamos daqui a 3, 4 meses, a doutora realmente não tenha avançado, a gente pode retornar. Provavelmente não, porque isso é uma ordem da licitação. Então, eu torço muito, mas acho que pelo o tempo não vai estar. Porque ainda está licitando ainda. Então, mas entenda, se caso a gente vê que realmente vai continuar demorando, aí a gente volta a discutir no segundo semestre. Senhores, da segurança, aí não, na verdade eu vou confirmar com todos os convidados. Se caso alguém questionar, nós vamos se adequar ao horário e à data deles, porque eu me lembro que alguns questionaram por ser à noite. E quem vem de João Pessoa para cá à noite é complicado. Está ainda... está ainda em aberto. Está em aberto porque eu vou confirmar. Se eles entenderem que o horário melhor é de dia, porque é o horário de expediente dos senhores... deputados não, porque político se adequa a todo horário, mas dos secretários que vão estar aqui de segurança e de batalhão e etc., se eles acharem entender que é de dia melhor, a gente muda para o horário de dia. Meus senhores, para concluir, nós temos ainda uma pendência, que é a comissão especial, temporária, que nós vamos criar hoje, para que a gente possa discutir a questão da atualização da lei orgânica. A lei orgânica do nosso município está sob júdice, né?
já teve várias denúncias dessa que nós estamos obedecendo, porque há muitas contradições em relação se ela está constitucionalizada, que ela é constitucional ou não, de acordo com a Constituição Federal de 88. E ela precisa ser atualizada pelo Código Civil, o novo Código Civil. Então, eu gostaria que agora os senhores pudessem entrar em entendimento, né, indicando 3 pessoas para compor essa comissão que é especial. Não pode ser a mesma, porque é uma especial só para a lei orgânica. Então, vamos obedecer também, né, a questão das vagas de todos os partidos, das coligações e tal. E dentro dessas 3 vagas, eu queria que os senhores agora pudessem sugerir nomes para que a gente pudesse aqui. Senhor presidente, eu gostaria que isso fosse discutido quando todos os vereadores estivessem presentes. Mas, meu querido, me desculpe, mas está agendado. Se for de acordo, pode ser o vereador Edson também. Hoje ele está na bancada da situação, não tem problema nenhum. Vamos entrar em entendimento. Os senhores indicam 2. O vereador Memé é suplente, aí não pode. Não é assim? É. Ou é na permanente que ele não pode? Não de pode. jeito nenhum. O vereador Bozó faltou, o vereador Assis Carna faltou. Então... Senhor presidente, questão de ordem. O nobre colega Ramatiz descreveu antes que esta casa não pode se adaptar às necessidades dos vereadores, e se os vereadores esta que é casa correto. foi colocado, eu sou de acordo. Exatamente, eu concordo com ele. Isso, apenas ressalvo que no sábado, no mês tem 4 sábados. Não era que eu não era contra ser no sábado, apenas um sábado seria escolhido e não o 4. E sim o primeiro, que o mês tem 4 sábados. Então, essa questão já foi esgotada, já foi definida. Agora, voltando ao nosso tema. Essa sessão ordinária, extraordinária, quando foi convocada, estava na pauta que seria discutido também isso aqui nessa sessão. Então, como o regimento desta casa diz que, quando o colega vereador faz um requerimento e que ele não está presente na sessão, o requerimento dele não será lido, a matéria dele fica para a próxima. Então, do mesmo jeito agora. Então, eu acho que se são 3 a composição da comissão, o colega Edson estará muito bem representando o grupo da situação, a bancada da situação, e a bancada da oposição indicará 2 membros. Entre um dos membros aqui, nós indicamos o colega Sóstenes Murilo. Fica apenas mais um colega que será representado aqui pela bancada da oposição. Na verdade, eu sou de acordo com a vereadora, até porque essa semana nós vamos marcar uma outra extraordinária para a gente discutir só a lei orgânica. Por quê? Tem alguns vereadores que estão reclamando. E está indo dar certo. Sociedade organizada. A gente precisa realmente ampliar. O vereador diz, né? Porque como então colocaria como me indicaram, a gente está indicando o outro membro, o Neném. Aí, no caso, fica eu, Neném e Assis. Se todos são de